Olá, hoje vamos falar sobre inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Em 2018, cerca de 50 mil deficientes reabilitados foram contratados, o maior número desde 2003, segundo o Ministério da Economia. Isso se deve ao aumento das ações de fiscalização da lei de cotas. E hoje nós vamos receber um especialista nesse assunto, o coach Adriano Bandini. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado, Roberto. Tudo bom? Tudo bem. Adriano, você acha que essa lei de cotas, ela realmente foi importante para a contratação de pessoas com deficiência? Foi fundamental. Eu acho que 2 pontos. A lei em si, que é bem antiga, né, de 91, então ela colocou lá uma previsão legal de ter 2 a 5% de pessoas com deficiências em empresas com mais de 100 colaboradores. Mas o segundo fator que fez o sucesso dessa lei foi a fiscalização. Então, sem isso, com certeza, esse número de contratados não existiria. A lei de cotas estabelece que entre 2% e 5% de pessoas com deficiência sejam contratadas, de acordo com o número de funcionários da empresa, e 20% das vagas para concurso público. Esse percentual você acha que satisfaz a necessidade, a demanda do mercado? Olha, para a empresa privada, acho que o de 1 a 5% é um primeiro degrau. A gente tem muita coisa para trabalhar ainda na área privada e acho que a acessibilidade é uma delas, para conseguir fazer com que todas elas cumpram essa cota. Então, acho que no momento está adequado. Agora, no poder público, quando o concurso público é aberto, então no edital, cada edital tem a possibilidade de colocar de 5% a 20% daquelas vagas destinadas a pessoas com deficiência. Mas não é obrigatório? É obrigatório de 5 a 20, mas cada concurso Pensei que era obrigatório ou 20. Não. E aí é um ponto importante. Se você olhar o funcionalismo, hoje, ele está muito abaixo dos 5%. Então, teoricamente, cada novo concurso deveria ter mais do que 5% para que essa cota da área pública também tivesse uma sinergia com o que a área privada está fazendo, né? O que muda é que a fiscalização tem uma outra forma de atuar e aí você mistura um pouco de política, que é um problema, então a gente acaba tendo menos oportunidade para as pessoas com deficiência na área pública. Pelo que eu entendi, assim, os concursos públicos podem ter de 5% a 20% das vagas reservadas a pessoas com deficiência. Isso. Mas geralmente quando eles abrem o edital para o concurso público, está lá em 5%. Exatamente. Eles nunca colocam obrigatoriedade de 20%. Não. E aí o que acontece? Nós temos um número violento, um número altíssimo de funcionários públicos, seja na área federal, estadual ou municipal, né? O número de funcionários é maior do que qualquer um possa imaginar e já não tinha contratação de pessoas com deficiência. Essas pessoas ficam lá o tempo todo porque não são demitidos, né? Então são cargos que ficam ad eterno, então não se abre vagas e toda vez que abre 5%, eu acho que nunca vai chegar a um número bom. Acho que poderia ser feito um trabalho, e eu arrisco dizer que ele daria sucesso na identificação de pessoas com deficiência, que eu acho que estão trabalhando hoje no poder público, mas o próprio poder público não sabe. Imagina então a pessoa que está lá há 20 anos, então ela tem uma trajetória de vida, ela está envelhecendo, né? A sociedade toda está envelhecendo, está vivendo mais tempo. E é natural que algumas deficiências sejam adquiridas ao longo da vida. Então, o que falta muitas vezes é informação para que, de fato, o poder público olhe para dentro e diga quantos funcionários eu tenho hoje que, embora não tenham entrado no concurso público pela cota de pessoas com deficiência, hoje são pessoas com deficiência, precisam de acessibilidade e, por isso, eu deveria saber onde eles estão. Então, a gente já está passando o tempo de olhar só números e está mais do que urgente olhar a qualidade do programa. E aí a acessibilidade atitudinal vai ensinar as pessoas a entender esse mundo. As pessoas entendendo vão mudar a forma como elas trabalham e vão criar formas, técnicas, processos para identificar essas pessoas e dar a elas o que elas necessitam para fazer um bom trabalho pleno e ajudá-las a encarreirar, a ter sucesso profissional maior até do que hoje elas conseguiriam sem acessibilidade. No caso de pessoas com deficiência para contratação, existe diferença, por exemplo, pessoas com a idade da pessoa, a escolaridade da pessoa, sexo e alguma coisa assim, muda alguma coisa na contratação ou não? Não, e não pode influenciar a contratação elementos e características como idade, sexo, etc. e tal. Se a gente for olhar
Os trabalhos de diversidade hoje, acho que pessoas com deficiência é o que mais exige esse olhar, por conta da acessibilidade, mas quando a gente fala de respeitar as pessoas, a gente tem que olhar o que o cargo vai exigir, então eu preciso de uma habilidade, de uma competência, e buscar esta competência nas pessoas, e não as características dela. Então não me importa a idade que ela tenha, não me importa qual faculdade ela fez, não me importa se vai ser um homem ou vai ser uma mulher, eu preciso olhar a característica. Se eu fizer alguma leitura que passa a olhar essas características que a gente está dizendo aqui, eu corro um risco enorme de criar ali um preconceito que já existe, então eu estou alimentando, na verdade, esse preconceito, é o primeiro problema, e o segundo é que é um crime de preconceito. Tá, então quer dizer, a pessoa com deficiência ela vai ser contratada, é pessoa com deficiência. Existe cotas diferenciadas para tipos de deficiência, não? Não. Deficiente é deficiente, seja ele qual for, deficiência intelectual, paraplégico, tetraplégico, amputado. Isso. Ela tem que contratar 5% se Isso. for acima de 1.000 funcionários, tá? 5% do pessoal de pessoas com deficiência. Aí a especificidade de conhecimento que ela tem, seja homem ou mulher, escolaridade, se tem faculdade, ou se tem curso primário, se é analfabeto ou qualquer outra coisa, vai ser a exigência do cargo que ela vai exercer. Isso. E, aliás, a exigência do cargo, de novo, nas competências. Eu preciso de um administrador que saiba toda a rotina de um ambiente administrativo para ele tocar aquele trabalho. Não me importa se vai ser mulher, etc e tal. E aí, os tipos de deficiência, auditiva, visual, intelectual, múltipla, hoje adicionando já a Convenção da ONU e a Lei Brasileira de Inclusão, as deficiências psicossociais. Então, não importa o tipo da deficiência, a lei não discrimina mais de um tipo em relação a outro. E lembrando que a lei não é só das pessoas com deficiência, tem também os reabilitados do INSS. Aliás, a lei nasceu com os reabilitados do INSS, que também precisam de uma atenção, de acessibilidade e principalmente, qual que é o conceito de reabilitado, né? É a pessoa que fazia uma determinada tarefa, atividade, tinha uma carreira assim, por alguma razão ela adoeceu ou ela adquiriu alguma limitação e não pode mais exercer aquela tarefa. Então, ela passa por um trabalho todo junto ao INSS, isso é muito importante frisar, de se estruturar fisicamente novamente para curar aquela doença, etc e tal. Curada a doença, ela tem uma limitação permanente que vai precisar ser também superada. Então, ela vai reaprender um novo trabalho, uma nova tarefa, e por isso a gente chama de reabilitação profissional. Mas a reabilitação, digamos assim, a pessoa que tinha todas as suas habilidades, ou seja, todas as suas funções preservadas, sofreu um acidente ou uma doença e ficou com sequela permanente. É isso? Não é aquela que quebrou um pé e, de repente, daqui 6 meses está andando novamente. Isso. Perfeito. A sequela é permanente e a atividade que ela fazia antes, ela não consegue mais executar. Vou dar um exemplo até psicológico, porque é sutil, mas ele acho que traz a força da importância da reabilitação. Então, uma pessoa, um atendente de balcão de uma padaria, em algum lugar onde o fluxo dela, o trabalho principal dela é o relacionamento com o público. Todo dia está entrando gente, está fazendo as compras, ela entrega, ela tem esse relacionamento. Caixa de supermercado e aí vai. De repente, esse supermercado é assaltado e ela ficou justamente ao lado do ladrão, sofreu toda essa violência e aí isso causou um impacto psicológico muito sério, ela adoeceu, ela desenvolveu depressão, síndrome do pânico. Então ela é afastada, ela passa por todo esse trabalho que eu falei de acompanhamento psicológico, muitas vezes até psiquiátrico, e depois a decisão ela não pode mais ser caixa. Então ela vai ser o quê? Preciso ensiná-la a fazer algo diferente. Então o INSS faz isso, ele reabilita profissionalmente para outra tarefa, e a partir daí ela ganha um certificado de reabilitada, está pronta para voltar para o mercado em outra atividade, ela tem restrição para o resto da vida, e ela passa a entrar na cota também das pessoas com deficiência. O INSS reabilita esses funcionários, seja de qualquer tipo de empresa, seja desde uma padaria, de uma confecção, até uma multinacional, o INSS faz esse tipo de trabalho? Faz. Basta ser alguém formalmente no mercado, que recolhe o seu INSS mensalmente, assim por diante. Uma empresa que teve uma pessoa que tinha as funções preservadas, como a gente disse antes, e sofreu uma sequela, essa sequela permanente, tá? Perdeu uma perna, perdeu um pé, ou até mesmo um trauma psicológico. A empresa pode demitir essa pessoa e falar assim, não, você não me serve mais, eu te demito. Ela pode demitir essa pessoa?
pela lesão que a pessoa adquiriu, de jeito nenhum. Né? Simplesmente porque a pessoa, por exemplo, teve um acidente e uma amputação da perna e ela pode voltar a exercer a atividade dela, principalmente se for uma atividade que não exige, né, que aquele peso todo no corpo seja feito, ela volta para a mesma atividade, ela tem que ter o espaço dela na empresa acessível para aquilo que ela adquiriu. E por esta razão... A lei obriga isso? Obriga isso. O decreto 5296. Eu acho que era muito comum, e acredito que ainda deve acontecer muito, de acidente de trabalho, a pessoa se acidentou dentro da empresa, né? Se machucou, perdeu ali uma mão, perdeu uma vista ou ficou com a audição prejudicada e a empresa demite. Não pode. E aí a importância da legislação. Pode entrar com processo contra a empresa? Pode. Reaver o cargo e até, de repente... Uma indenização. Uma indenização. De danos morais, pode. Danos morais. Sim. No caso do reabilitado, ele pode, no serviço público também é a mesma coisa? Ele sofre uma lesão, ele vai para a reabilitação do INSS e ele volta para o serviço público normal? Volta. O que muda às vezes é o nome, né? No poder público eles chamam de readaptado. Então eu tenho que adaptar uma outra tarefa para esse colaborador que voltou. Mas a moral da história é a mesma, né? A ideia é a mesma. Legal, nós estamos conversando com o Adriano Bandini, que é coach e psicólogo, falando sobre mercado de trabalho para as pessoas com deficiência. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.